Aleluia, Ele está aqui, queridos. O Espírito Santo está passeando. O Espírito Santo está passeando dentro da igreja. Aleluia. Recebe, querido, a tua porção essa noite. Saia daqui cheio da presença. Saia daqui cheio de ousadia. Você vai mudar muitas coisas na tua vida quando você entender aquilo que Deus está te chamando para fazer. Amém, queridos? Essa semana eu estava estudando e achei um poema muito bonito. Vocês gostam de ler poesia? Eu gosto de ler poesia. E eu vou ler essa poesia para vocês. É de Mário Quitanda. Não sei se vocês conhecem. Depois vocês procuram no Google. O nome da poesia é O Tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava no relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguiria o amor que está em minha frente, à minha frente, e diria que eu o amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Essa poesia falou muita coisa comigo. Eu estava conversando com Deus e pedindo a Deus para Ele botar 25 horas. Só acho que o Senhor calculou errado. Eu não conhecia a minha vida antes de quando fez o mundo, porque eu estou achando 24 horas muito pouco. Eu preciso de mais tempo. Os meninos que trabalham comigo, Luiz e o Olavo, Aleph, às vezes eles veem que a gente marca uma reunião hoje, se eles quiserem marcar outra reunião é na outra semana, porque não tem mais tempo. Tempo que eu tenho priorizado as coisas do reino. E realmente a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque existe... Segundo lá, vamos começar lendo a Bíblia, Eclesiastes 3, versículo 1. O autor de Eclesiastes, ele falou sobre o tempo. É bem interessante, como hoje nós não temos tempo para nada, mas ao tempo também não fazemos nada. O tempo parece esvair-se das nossas mãos, não é verdade? E o autor de Eclesiastes falou, tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando Deus escreveu os nossos dias, tem uma coisa interessante. Muitas pessoas morrem e aí as pessoas dizem, foi Deus que quis. Quem define o nosso dia da nossa morte? Nós podemos dizer, é o Senhor. Mas será que nós muitas vezes não antecipamos esse tempo? Porque veja, Jesus ressuscitou vários mortos. Então havia uma discórdia entre Deus e Jesus? Não. Porque Deus fez o cara morrer, Jesus foi ressuscitou, estava tendo uma divisão lá. Faz sentido para você, não? Faz ou não faz? Ora, se Deus queria que o cara morresse, e Jesus foi lá e ressuscitou, um dos dois estava errado. Ou Deus fez antes, ou Jesus fez, se meteu no assunto que não era dele. O que é que acontece? Existe um tempo de Deus para que aconteçam as nossas coisas na nossa vida. Mas nós temos o livre-arbítrio de querer antecipar ou não esse tempo. Sua alimentação, seu estresse, seu dia a dia, suas coisas no dia a dia com relação à família, saúde de alimentação, de exercícios físicos, atividades. Isso pode antecipar ou pode levar mais tempo para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E eu estava conversando com Deus e Deus disse, olha, em vez de você estar reclamando que 24 horas é pouco, por que você não para e ora a sua agenda? Aí eu digo, eita, o Espírito Santo quando fala, ele tenta nos endireitar, viu irmão? Mas às vezes ele dá na gente que a gente não espera, né?
A gente se acha cheio de razão, pedindo a Deus mais horas, inclusive para fazer aquilo que agrada a Ele, que é a obra dEle. A obra não é minha, é dEle. E Ele, se você tem organizado bem seu tempo. Sabe, queridos, nós somos muito espertos em Bíblia, estudamos muito. Na Bíblia existem 2 tipos de nome para a palavra tempo. Vocês conhecem Cronos e vocês conhecem o Kairos. Mas nós não vamos falar do tempo Kairos, nós vamos falar do tempo Cronos hoje. Nós vamos falar do tempo que você usa, como você usa e para que você usa. Vocês estão comigo? Amém. Em Daniel, capítulo 2, versículo 21, escrito desse jeito: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Para quê? Saber administrar o tempo que Ele lhe deu. Como você usa o teu tempo hoje? Está programado para o regime de amanhã. Amanhã é Dia Internacional do começo do regime, não é isso? Na segunda eu começo. Aí o cara ainda diz o seguinte: eu vou aproveitar bem esse final de semana para me despedir. Acaba ele não se despedindo e comendo mais ainda do que deveria, com a desculpa de que iria fazer alguma coisa proativa. Sabe, queridos, eu estava estudando sobre procrastinação, e procrastinação é o pecado contra o tempo. Procrastinar significa adiar aquilo que você já deveria ter feito há algum tempo, ou deveria ter começado a fazer já há algum tempo. Como nós adiamos as coisas? Como nós adiamos aquilo que teria que ter sido feito desde o começo? Sabe, vamos comigo para fazer uma reflexão. Os 40 anos que o povo judeu passou no deserto, era um desejo de Deus ou foi uma determinação? Quem determinou o tempo foi os homens. Porque era uma viagem de 40 dias. Levou 40 anos, porque os homens não fizeram aquilo que eles tinham que ter feito em 40 dias. E o que é que eles tinham que ter feito? Era uma viagem geográfica? Não, era uma viagem por dentro. De reconhecimento, de gratidão, de dependência, de aliança. E Deus está te dizendo: isso que tu está passando hoje, era para você passar 40 dias. Por que você está querendo passar 40 anos? Porque você não entende. Porque você não prioriza. Sabe, a música da Midian é muito específica com relação a isso. Enquanto ele não for a tua prioridade. Qual é a tua prioridade no reino? Qual é a tua prioridade? Sabe, nós não entendemos e nós não vocacionamos Deus como o Senhor da nossa vida. Porque eu vou te falar uma coisa: como nós tomamos decisões indo de encontro àquilo que nós confessamos? Quantas vezes nós decidimos fazer coisas que estão no caminho completamente contrário àquilo que nós confessamos como verdade da nossa vida? O nosso tempo, o nosso precioso tempo, como nós estamos gastando no nosso dia a dia, como nós estamos avaliando. E eu lembrei, a gente tem os professores de matemática aqui, de física, né, o Marcos, temos o Rafa, e existe uma fórmula de calcular velocidade, tempo, distância, né? Delta S, cadê Rafa? Tá ali, né? Delta S é igual a delta V sobre vezes delta T, não é isso? Velocidade vezes tempo, não é isso? E Deus falou essa fórmula para mim, dizendo: olha, o tempo que você vai gastar vai determinar o propósito que você vai cumprir. O tempo que você vai gastar comigo vai determinar o propósito que você vai fazer. Porque o que a gente quer é, muitas vezes, 1 hora, se alimentar 1 hora o espírito e querer que ele dure 1 semana de batalhas espirituais que você vai viver lá fora. Os medos, as aflições, as angústias, as provações, né? As coisas vão acontecer lá fora, mas muitas vezes nós não nos preparamos espiritualmente para o que nós vamos combater. E nós voltamos para a igreja com a cara de choro, angustiado e desesperado, como se Deus tivesse esquecido da gente, quando na verdade fomos nós que esquecemos de Deus. Quando em Malaquias
Deus chama o povo de Israel de ladrão. E o povo diz: a gente rouba você em quê? Nos dízimos e nas ofertas. E eu te digo essa noite, nós roubamos tempo que era para ser dedicado a Deus. Nós dedicamos a outras prioridades, esperando que essas prioridades resolvam aquilo que você está passando. Quando na verdade nada substitui Deus na tua vida. Qual é a tua prioridade hoje? E é interessante que nós gastamos a nossa vida para juntar dinheiro e ter alguma condição financeira boa. E no final dessa vida, nós tudo que juntamos, gastamos de volta para recuperar a saúde que a gente queria ter. Quando chegamos e nos deparamos com a morte, queremos correr atrás de seres espirituais e querer garantir um endereço no céu. Quando nós não levamos uma vida para isso. E usamos até uma doutrina, ou escolhemos alguns versículos, como o ladrão que estava ao lado de Jesus e se arrependeu no último minuto. Parecia jogo da seleção brasileira, gol aos 49 do segundo tempo. Não, eu ainda vou ter uma chance, de me arrepender. Não vai ser agora, mas eu sei que eu tenho que priorizar as coisas de Deus na minha vida. Sabe, queridos, quando Deus te chama, não é para resolver teus problemas. Deus te chama para você conhecer algo sobrenatural, algo apaixonante, algo que quando você o conhece, estava escutando Hernani Dias Lopes hoje, e ele, como um bom calvinista, acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. E o entendimento dele é que quando você conhece, você não se desvia mais nunca. Eu disse: vixe Maria, tem muita gente então que não conhece. Porque quantas pessoas dizem o conhecer, mas não vivem como se conhecessem. Nós precisamos entender isso hoje. Não é um culto de acusação, não é um culto de querer que você venha mais para a igreja, não. É um culto de reflexão e de mudança de mentalidade, e de mudança de direção e de mudanças de prioridades. Porque Deus quer ver você ao lado dele todos os dias da tua vida. Eu acho interessante quando algumas pessoas, algumas denominações vão começar a orar e diz o seguinte: Deus, nós queremos entrar em tua presença. Se você estava na presença de quem esse tempo todo? Precisamos aprender a viver diante dele. É lógico que existe uma glória, o Shekinah de Deus, que é a manifestação da glória de Deus, em que o homem não teria condições naturalmente de estar nessa presença. Vocês estão comigo? Mas existe uma presença aqui, do Espírito Santo dentro de você, e que lhe acompanha. Ele é seu ajudador, ele é seu conselheiro, ele é seu amigo, ele não te abandona. Ainda que tua mãe te abandone, ainda que teu pai te abandone, existe uma promessa de Jesus que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E eu vi a reflexão, acho que foi Charles Spurgeon que disse isso para mim, no livro eu li. Ele disse: se nós sabemos que ele mora dentro de nós, se nós sabemos que ele é onisciente e onipresente, como é que nós temos coragem de pecar? É como se eu estivesse fazendo uma coisa errada com outra mulher na frente da minha esposa. Como? Isso não passa pela cabeça de ninguém, a não ser por uma pessoa doente. Mas como é que nós temos a coragem de fazer isso diante do nosso Deus, da nossa majestade, sabendo que Ele é conosco, que Ele se entristece quando nós fazemos aquilo que desagrada a Ele? Nós precisamos despertar para esse novo tempo. O tempo é hoje, a hora é agora. Diga comigo: o tempo é hoje, a hora é agora. De quê? De que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Nós teremos aquilo como convicção da nossa vida, e nós levaremos uma vida de adoração, uma vida de consagração. Quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levo agora,
A vida que você vai levar agora é você estar no trabalho, querido, glorificando a Deus. Mas eu sou secretária, eu sou isso, não importa o que você faz. O que importa é o que você está sentindo por dentro. É a alegria, é a oportunidade de ver coisas espirituais. Tudo que é natural no mundo, existe uma referência espiritual antes. Coisas naturais acontecem na tua vida que você pensa que são, situações econômicas, situações políticas. Não, todas essas coisas têm um fundo espiritual. E as coisas espirituais só são discernidas como? Espiritualmente. Então, quando nós começamos a andar na presença de Deus e conhecê-lo como verdade, e começamos a praticar aquilo que nós estamos falando agora, você começa a sentir que algumas perseguições, algumas coisas, ela tem um fundo espiritual. Você vai começar a dar uma resposta para essas coisas espiritualmente, não mais naturalmente. Por isso que você vai mudar o teu caráter, por isso que você vai mudar o teu temperamento, por isso que você não vai ser mais briguento, por isso que você não vai ser mais respondente. Por quê? Porque você vai entender que é um homem espiritual e que aquilo que está te provocando é uma coisa espiritual, e você vai combater com as armas espirituais que Deus te capacitou para lutar. Orações em línguas, jejum, intercessões, oração, tudo isso são coisas e ferramentas que Deus está te dando para que você lute o bom combate da fé, não o bom combate natural que você está vivendo hoje. Precisamos discernir o tempo e a estação, querido. Não se assuste com as coisas que vão acontecer daqui para frente. Não se assuste com as coisas que vão acontecer daqui para sempre. Quando nós precisamos entender o tempo e nós precisamos saber discernir a estação, sabe, nós estamos agora no inverno aqui em Pernambuco, e é muito comum isso acontecer na nossa vida espiritual. Nós estarmos numa estação, mas nós não estamos sentindo as características daquela estação. De vez em quando você vê um aqui, né, de bota, de casaco de couro. Eu disse, rapaz, se fizer esse frio que tu está prometendo aí, a gente está frito. Por quê? Porque a pessoa entende que é inverno e se prepara para o inverno. Mas uma coisa perigosa é a gente saber que é inverno e continuar usando roupa de verão. Nós não entendemos aquilo que está acontecendo. E nós precisamos entender. Você começa a pensar comigo. Se José não tivesse preparado o faraó para aquele período de vacas gordas e vacas magras, se ele não tivesse discernido o tempo, talvez você esteja passando por um período de vacas magras, porque chegou um sonho, chegou uma palavra de Deus, e você estava o quê? Gastando tempo com outras coisas. Mas sabe de uma coisa? Vai acontecer, independente de você escutar ou não, independente de você tomar atitudes ou não. Você já pensou que o faraó poderia ter dito isso aquele dia? José, tu está delirando, mata tudinho, inclusive o Daniel. Desculpa, o José, do faraó. A mulher já estava anotando ali, aquela anota meus erros para depois do culto. Antes de dormir eu tenho que escutar, você falou isso errado, você falou isso errado. Isso mesmo. É Deus tratando, não é verdade, irmão? Eu erro menos por conta disso. Não é medo, é respeito dela. Então, queridos, imagina se o faraó não tivesse discernido aquilo como uma verdade. Rapaz, o que esse cara está falando está testificando em mim, e eu vou me preparar como ele disse, porque era uma coisa louca, mano. Ninguém pega um cara que está no presídio Aníbal Bruno e bota ele para ser vice-presidente da República. Você já pensou? Não, tem gente que é presidente, mas vice não. Mas entende uma coisa, entenda bem uma coisa, passou, apagou, foi sem querer, passou. Mas entende uma coisa, a gente perde a ovelha, mas não perde a piada, não tem jeito. Mas entende uma coisa, se existia uma possibilidade de o faraó ter entendido o tempo, existia uma possibilidade dele não ter entendido o tempo.
E o que Deus está falando para você hoje? Entenda teu tempo. Não anda achando, eu brinco muito com o Cristiane, ó, tu vive no mundo da Barbie, é tudo rosa. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Tem que se ligar, porque tem coisas que acontecem na nossa vida para nos tornar mais fortes. O processo que cada um passa, e eu fico admirando muitas pessoas por passar por cada processo, e eu lembro a Jesus, olha, eu não tenho a fé dele não, viu? É só para deixar claro, para depois dizer que eu não avisei. Eu não tenho a fé de Nelsinho, não tenho a força dele, não tenho. Então entenda bem que não passa para mim isso aí não, afasta de mim esse cálice. Porque precisa ter força, precisa ter fé. E entenda que quando Deus te chama para uma situação que vai passar, Ele te dá força. Ele vai te dar instruções. O José, ele veio com instruções. Ele veio com uma resposta já para aquilo que iria acontecer. E o que Deus está te falando essa noite é, se prepara. Vem chegando o tempo de refrigério, tempo de dupla honra. Mas o resto é tempo de milagre. Mas Ele está te falando, tem que remir o tempo, tem que entender as prioridades. Não é de qualquer jeito que você vai entrar em determinados lugares. Numa corte, se você não tiver com um terno ou com uma gravata, não sei se ainda assim, mas tem juízes que não permitem você entrar. Se você for entrar para uma audiência de bermuda, ele não deixa você entrar. E às vezes nós estamos querendo entrar na presença de Deus de bermuda, de qualquer jeito. Não, eu tenho uma graça aí, tem uma graça agora que a moda é graça. Sabe, queridos, o que é interessante, quando nós não entendemos o tempo, quando nós não entendemos a estação, os talentos que Deus te deu, em vez de ser bênção, vai ser juízo. Você está comigo? Você lembra da parábola dos talentos? O talento que ele tinha dado, um talento para o camarada, talvez aquele cara, ele tivesse estratégias de conseguir mais talentos do que ele deu mais. Mas o talento que Deus deu a ele, ele não usou, ele fez o que? Ele enterrou o talento dele. Por não entender. Porque o Deus que dá o talento, ele dá a capacitação, ele dá as portas abertas, e as janelas do céu chegam, tudo acontece. Mas quando ele te dá um talento, e você enterra, aquilo ali vai ser juízo, porque o talento que ele tinha foi juízo para ele. E ao invés de ele escutar, entra no gozo do teu Senhor, ele escutou, servo mau e infiel. E Deus está te chamando essa noite, Ele quer te chamar servo bom e fiel. Entra no gozo do teu amado. Entende o teu tempo, entende a tua prioridade, entende que existe uma frase no nosso ministério que nós usamos no Rema, tempo de preparação não é tempo perdido. Deus está te preparando para coisas que mais na frente são inimagináveis na tua vida. Deus está levantando pessoas nos dons ministeriais, mas elas precisam estar preparadas. Estava conversando com o Pedro Giri, hoje pela manhã ele estava aqui conosco, e a gente tem que entender que na nossa vida existem picos de crescimento, mas existem platôs. Você sabe o que é platô? Aquela época, aquela terra plana e que parece que nada está mudando, que no reino do Espírito está mudando tudo, mas que você não vê naturalmente. Existem platôs e que Deus coloca a gente em platôs, em situações que parecem, eu estou no marasmo, agora não estou nem subindo, nem descendo. Não, Deus está te construindo raízes para baixo, para quando a árvore crescer, ela ter sustentação. E é isso que Deus está te dizendo essa noite. Eu te preparei todos esses dias, para que você cresça como eu quero que você cresça. Eu não estou construindo uma torre de Pisa, que ela vai crescer inclinada, não. Eu estou construindo uma torre alta, e que ela vai atingir altos patamares, porque eu sou o Senhor, e eu vou fazer com que os meus filhos alcancem graça e favor diante dos homens, mas para isso eles serão os melhores profissionais, eles serão os melhores servos, eles serão os melhores filhos, porque eles entenderão o tempo, eles entenderão o tempo. Entenda, Deus sempre vai requerer para você um tempo que você não tem. Você já viu Deus chamando desocupado na Bíblia? Estava Pedro dormindo na rede,
Pedro não foi, quando chama os apóstolos, todos eles não estavam desempregados? Estavam não, irmãos, todos eles estavam ocupados. Deus vai querer um tempo que você não tem, para fazer o que você não pode. É um mistério. Deus vai te chamar um tempo que você não tem, para fazer o que você não pode. Entenda isso. Um tempo que você não tem, numa força que você não pode. Mas para que você não seja glorificado. Quem seja glorificado, a glória vai para Ele. Porque se você acha que você pode, Ele não usa. Não. Não. Esse eu não quero. Esse aí está muito cheio de si. Esse aí é muito capaz. Ele podia ter chamado Paulo no começo do Evangelho. Não podia ter chamado Paulo? Paulo era um homem capacitado, educado aos pés de Gamaliel, extremamente competente. Mas talvez as pessoas dissessem, não, Paulo está fazendo isso porque ele é um homem religioso, ele é um homem estudioso. Então, Jesus escolheu aqueles improváveis. Jesus está dizendo, no dia que você der o seu tempo para mim, você será um improvável de sucesso. Você será um improvável que as pessoas vão olhar e vão dizer, como pode aquele menino, daquele jeito, sem estudo, estar ali fazendo isso? E as pessoas vão dizer, só pode ser Deus. Deus está fazendo isso essa noite. E está chamando você para dizer, eu te dou meu tempo, Senhor. O tempo que eu não tenho, eu dou a você. Em Eclesiastes 11:4, versículo 6, põe na tela aí, rapidinho, porque... Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras que Deus faz todas as coisas. Quando você for dedicar tempo ao Senhor, nunca diga, não é a hora. Não é o tempo, não, querido. Começa a criar hábitos. Sabe, queridos, hábitos de 5 minutos por dia. 5 minutos por dia, antes você dar aquele pulo da cama. Passa 5 minutos ali com Ele. Consagrando o teu dia a Ele. Louvando e agradecendo, dizendo, Deus, obrigado, eu acordei. Eu estou deitado numa cama. Eu tenho saúde para trabalhar, eu tenho família. Obrigado, Senhor. E começa a desenvolver um clima de adoração, de ações de graça. Não começa o dia maldizendo. Não começa o dia achando que vai dar tudo errado. Não começa o dia lembrando dos primos de São Paulo. Não começa a lembrar o dia. Não começa com essas coisas. Começa com as coisas que vão te trazer a alegria. Começa a trazer a alegria. Porque o Senhor vai te trazer coisas que você nem espera. Sabe, queridos, às vezes eu acordo e hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu viro de lado uma coisa linda, pronto, já aconteceu. Dormindo, parece um menino de 4 meses, que não tem uma conta para pagar. Como é bom, querido, um coração agradecido. Como é bom você ter tempo com Deus. Tenha tempo com Deus, tenha tempo com Deus. Use o seu tempo para priorizar as coisas de Deus. Deus sempre vai exigir de você que você dê esse tempo a Ele. Ele não quer ser segundo na tua vida. Ele não te constituiu com a profissão que você trabalha hoje. Ele tolera isso para que você tenha o seu sustento. Mas o que Ele quer é um filho. Um filho. Um filho que reconheça-o como supridor. Um pai que a Bíblia fala que ele é como uma galinha que ele abre as asas para proteger seus pintinhos. Que nenhum mal te sucederá, que praga nenhuma chegará na tua casa. Que você não vai mendigar o pão. Ele quer que você entenda isso nele. Ele quer que você fale isso para as pessoas. Eu sei que eu creio, querido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Você tem que ser boca de Deus para as pessoas. Sabe, às vezes, é interessante isso.
Eu tenho algumas pessoas que a gente gosta muito e além de Coca-Cola, eu gosto muito de tomar shake da Herbalife. Não é propaganda não, porque eu não tenho. Eu já tive, mas não tenho mais. E às vezes eu chegava lá de manhã, Deus, eu quero falar com ninguém hoje. Dá um bom dia para a Ana e ficar no meu cantinho. Aí eu chegava, sentava no meu cantinho, ficava lá vendo um versículo, assistindo alguma pregação. Daqui a pouco encostava uma pessoa. Ai, Jesus. Senhor, Senhor. Estava feito Jonas, não me manda para Nínive, Senhor. Eu e Jonas. Não, Pai, não quero. E daqui as pessoas começavam, e o Espírito Santo, diga a ela isso. Eu digo, quero não, hoje é segunda-feira. Eu sou pastor no domingo, hoje é segunda. Mas o Espírito Santo, sabe, começava a tratar no meu coração. E eu lançava aquela palavra e a pessoa de repente se quebrantava, chorava e abria, e se confessava e falava tanta coisa. Eu dizia, meu Deus do céu, eu nem queria mais. Mas sabe o que é lindo, querido? É você ver a transformação e ver essas pessoas aqui hoje. Eu não sou pastor para encher igreja, eu sou pastor para levar o que Deus tem para as pessoas. Eu não me importo se amanhã tirar o prédio, se tirar o nome. Eu não vou deixar de ser quem eu sou para ser um pastor que precisa de um prédio, que precisa de um microfone, não. Porque eu tenho meu tempo para precioso, é para Ele. Quanto dinheiro, naturalmente, eu já perdi. Os meninos sabem que trabalham comigo. Eu estou implantando um projeto, faz 2 meses que Lula trabalha comigo lá. Ele me vê uma vez de cada 15 dias. Mas meus sócios já sabem. E já conhecem meu tempo e que eu tenho outros compromissos que não são naturais. E o que eu quero te falar é que Deus vai te colocar em situações no ônibus, Deus vai te colocar em situações no trabalho, Deus vai te colocar na tua casa, na tua família, os teus vizinhos. Às vezes eu estou no elevador e Cristiane, essa simpatia em pessoa, dá bom dia a todo mundo, fala com todo mundo, puxa sobre todo mundo. E eu fico lá calado, não quero não, Jesus, eu vou ficar aqui quieto. Aí o Espírito Santo me diz logo, tu está lembrado que tu é pastor? Tu não deixa eu esquecer, meu. Eu estou aqui até tentando esquecer, mas tu não deixa. Fale com eles, João. Aí eu chego no elevador e cara, bom dia, pastor. Eu digo, oh, Jesus, amém, bom dia. Gaste seu tempo com as coisas de Deus. Gaste seu tempo com as coisas de Deus. Priorize as coisas de Deus. E que adianta eu alcançar o mundo e meu vizinho não conheceu Jesus porque eu nunca dei a paz para ele? A sua igreja é o raio de atuação dos seus olhos. Pronto, você olha assim, onde você estiver, o raio de atuação, pronto, sua igreja está montada. Começa a trabalhar. Seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente de casa, no seu ambiente de ônibus. Eu peguei ônibus muito tempo, sei que às vezes as mesmas pessoas no ônibus todo dia. Qual o tempo que você está dando para Deus hoje? Qual o tempo que Deus está requerendo de você hoje? Deus está te chamando. Ontem eu vi o Viana ministrando lá. É um tempo que Deus quer, cara. É um tempo que Deus quer você desenvolvendo isso. Eu quero que você comece a refletir sobre isso. Deus não vai requerer uma coisa que você não pode dar. Mas Ele vai querer uma coisa que seja sacrificial também. O que é uma coisa sacrificial? É você dar e você vai sentir porque está dando. Durante muito tempo, uma coisa sacrificial na minha vida era o quê? Deixar de ver a seleção pernambucana jogando e ir para a igreja. Era uma coisa sacrificial para mim. Mas eu entendi que a prioridade são as coisas do meu Senhor. E às vezes nós queremos ter tempo, eu queria ter tempo. É um engano, querido. É um engano. Tempo você já tem.
Você quer ver uma coisa? Amanhã nós vamos ter um exame médico aqui para todo mundo. A maioria vai dizer, não posso, porque eu trabalho. Mas vê só, você recebeu um diagnóstico que está com câncer, qual a sua prioridade para um médico amanhã? Mas você não tinha tempo, você não dizia que trabalhava? O que foi que mudou? O tempo? Foi a prioridade. Não espere você receber um anúncio desse para você querer ter tempo para Deus. Vocês estão entendendo? Não é um culto muito aleluia não, né? Sabe, queridos, é tão maravilhoso. A Júlia cantou aqui a música, eu acho que é do Bené, essa música. Maravilhoso é estar em tua presença. Você precisa estar nessa presença, querido. Teve um tempo que Deus me cobrou estar na presença, e a gente só cantava música de presença aqui. As de chuva a gente aboliu. Faz chover aqui, eu boto para fora na hora. Porque crente, uma das composições que Deus usou foi pó e açúcar. Quando Deus concebeu o homem, Deus concebeu com açúcar e com areia. Porque se chover, não sai de casa. Mas nós precisamos entender e estar nessa presença. Sabe, Deus constituiu esse lugar não como um templo religioso, mas como um templo da presença dEle. Você vai sentir que o louvor aqui é diferente, você vai sentir que as pessoas aqui são diferentes, você vai sentir que o ambiente aqui é diferente, você vai sentir a glória da presença de Deus aqui mais presente. Por quê? Porque nós reconhecemos, nós trabalhamos, nós desenvolvemos e vai aumentar. Vai aumentar esse nível de intensidade, de presença. Quando você entender que você faz parte desse lugar, de estar nessa presença. Como a vida da gente muda quando a gente entende quem a gente é. E como a gente atrai. Um homem de Deus dizia que se a presença de Deus não se manifestar, nós atraímos ela aqui e ela vai se manifestar. Sabe, queridos, quando você dedica tempo a Deus, Ele nunca deixará você sem uma resposta. Deus sempre tem uma resposta para você. Deus sempre terá uma resposta para você. Independente do que você esteja passando, Deus tem uma resposta para você. Espera nele, confia nele. Vai acontecer. Vai acontecer.